Meu querido pastor João Cardoso, vem cá. Vem cá. Quem é que lembra do pastor João Cardoso aqui? Deixa eu ver. Tem uma turma ainda que lembra lá, ó. Mais ou menos, alguns, né? Faz quanto? 9 anos? 9 anos que o pastor João não vem aqui, né? Você quer que você apresente a Ana ou eu apresento? Eu apresento? Minha querida Ana. Fique em pé, fique em pé. Quer vir aqui em cima dar uma palavra para todo mundo? Não? Ana Cardoso. Ela é a esposa do pastor João Cardoso, né? E João Cardoso é um amigo muito querido de muito tempo, né? E assim, me ajudou muito, me ajuda muito, é um companheiro, né? Companheiro mesmo. E na verdade me chama de João, mas ele é João Cardoso, mas ele é um apóstolo de Jesus, né? Glória a Deus, que Deus te use poderosamente. Você sabe que aqui é a tua igreja, né? Coloca tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, derrama sobre nós, que você vai ser um vaso de bênção para nós. Deus abençoe. Eu espero que com o meu português me faça entender, não é? Alguns amigos brasileiros que eu tenho dizem que o meu português é mais fácil de entender, primeiro porque eu falo pausado, não é? Eu não falo assim muito rápido, só às vezes. E depois, eu também nasci em Angola, e então o meu português é assim meio misturado com algumas expressões brasileiras, não é assim? Nós em Angola usamos o gerúndio, por exemplo, em Portugal ninguém usa gerúndio, não é? Então tenho minha mulher, ela foi professora de português, então é sempre um problema porque está sempre a corrigir, não se diz assim, não se faz assim, não sei o quê. E eu digo que eu estou a aprender, não é assim, estou a aprender. Mas é uma honra muito grande poder estar aqui convosco nesta noite e esta semana em particular. Agradeço muito o convite do apóstolo Willy e também Janete para poder estar aqui. É uma honra mesmo muito grande. A última vez foi 2013, na altura eu estava a viver em Angola, tinha sentido da parte de Deus deslocar-me até ali em 2011, onde permaneci até início de 2017. Fiquei viúvo enquanto estive lá, e em 2017, quando eu cheguei a Portugal, claro que graças às redes sociais a gente namorou muito, né, assim, pelo Messenger. E como ela era professora de português e gosta de falar e dar aulas, etc., então algumas vezes ocupou-me até às 7 horas da manhã e às 8 eu tinha de pregar. No domingo eu disse, olha, deixa-me à vontade porque daqui a pouco eu tenho de estar a pregar. E assim nós casamos e vivemos agora na cidade de Aveiro, que fica mais ou menos a 250 quilómetros da cidade de Lisboa, onde eu continuo a pastorear a igreja ali, e todas as semanas ali vou 1 ou 2 vezes, não é? Então, como eu costumo dizer, ainda estou novinho, não é novinho, mas novinho, não é? Ainda estou novo. Nesta noite, e quando recebi o convite do apóstolo, eu lembro-me de buscar a Deus e uma série de mensagens. Sou pastor há vai fazer 44 anos, não é? Então nós temos uma série sempre de mensagens, não é? Eu costumo dizer, podia agora ir até o resto da minha vida sem nunca mais preparar nenhuma, mas gosto sempre de
trazer alguma coisa fresca e que Deus coloca no meu coração para um momento específico, uma igreja específica. Assim faço na igreja que eu pastoreio, onde eventualmente nos anos todos repeti 8 ou 10 mensagens. De resto é sempre alguma coisa nova. E continuo sempre tão nervoso hoje como há 40 e tal anos atrás. A minha mulher perguntou: estás nervoso? Eu disse: um bocadinho. Né? Porque é sempre uma responsabilidade nós ministrarmos a palavra. E sem mais delongas, porque já me disseram que ao fim de um determinado tempo este microfone explode, não é assim? Quando eu vir que está a acender o vermelho, eu vou tirar isto para trás e então vai ficar a coisa melhor. Mas devido ao tempo de pandemia que assolou o mundo inteiro, eu creio que veio ao de cima a fragilidade do ser humano e, acima de tudo, a fragilidade das emoções das pessoas. Em Portugal, muita gente se suicidou, aconteceram muitos divórcios, aconteceram famílias que, como nós dizemos, entraram em parafuso, né? Ficaram completamente baralhadas, muitos conflitos emocionais. E há uma palavra que Deus me deu acerca do nosso copo emocional, ou como é que nós podemos lidar com as nossas emoções. Eu costumo dizer que a nossa vida é como se tivesse um copo e esse copo está cheio de emoções positivas ou está cheio de emoções negativas, e muitas positivas ou negativas. E nesta noite eu vou falar em primeiro lugar, vou começar pelo lado negativo, para que na quarta-feira eu possa concluir falando acerca do lado positivo. Ou seja, nesta noite eu vou falar um pouco acerca de nós termos o nosso copo emocional cheio de emoções negativas, e na quarta-feira eu vou falar acerca de como é que nós podemos esvaziar, embora toque um bocadinho hoje, esvaziar o nosso copo cheio de emoções negativas e enchê-la com emoções positivas. Esta é uma mensagem, e eu dizia isto ao apóstolo Willy, que eu tenho aplicado na minha vida, e principalmente nestes últimos anos. Nós muitas vezes chegamos à conclusão que, apesar de já termos muita experiência, há muita coisa que nós não aprendemos. Não é? Há coisas que nós necessitamos aprender na nossa vida, e graças a Deus, porque ainda hoje, eu e o apóstolo Willy temos a mesma idade, ainda hoje estamos dispostos a aprender e a viver coisas novas até o dia em que Cristo Jesus voltar, amém? Então, tem sido dito, e é dito com muita frequência, que nós ou lidamos com as nossas emoções, ou as nossas emoções acabam por lidar conosco. Quando Deus nos criou, e quando criou a humanidade, Ele colocou em nós emoções no nosso DNA, então é melhor que eu e vocês possamos aprender a viver com elas. Emocionalmente, muitas pessoas sofrem de dois extremos. Algumas pessoas ficam emocionalmente fora do controle quando alguma coisa acontece, e as emoções delas estão constantemente numa montanha russa, ou sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e vivem constantemente no desassossego. No entanto, há outras pessoas que conseguem controlar as emoções, conseguem tentam negar as emoções que vão sentindo, pensando que a chave da felicidade na vida deles, principalmente a felicidade emocional, é não ser emocional. Não é assim? E o que é que eu quero dizer com isso? Nós vemos, por exemplo, nos tempos de louvor, há gente que pula, há gente que dança, há gente que levanta os braços, mas há aqueles que estão impávidos e serenos, parece que não se passa nada à volta. Então, são dois tipos
de emoções que nós observamos. Eu não estou a dizer que aqueles que estão sossegados, que eles não estejam emocionalmente envolvidos ou que não estejam até a adorar a Deus, porque nós nem sempre adoramos a Deus com toda aquela vida efusiva que nós temos. Muitas vezes nós ficamos no silêncio. Eu costumo dizer que é no silêncio que a maior parte das vezes Deus fala comigo. Para mim, pelo menos, é uma experiência. Então, nós aprendemos a lidar com as emoções dos outros, ou as emoções dos outros acabam por lidar conosco. E esta é alguma coisa que nós precisamos compreender hoje. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções das outras pessoas, caso contrário, as emoções dos outros vão acabar por lidar connosco. Isto acontece onde? No relacionamento dos pais-filhos, no relacionamento de marido-mulher. É tão fácil nós perdermos o controle. Quando alguma coisa não está conforme nós pensamos, é muito fácil nós ficarmos descontrolados emocionalmente. Então, nós não devemos apenas aprender a gerir as nossas próprias emoções, como nós precisamos aprender a responder de forma apropriada às emoções das outras pessoas, tanto no bom ou no melhor como no pior. Nós precisamos aprender neste sentido. Caso contrário, nós iremos ser afetados pelas emoções. Se nós experimentarmos, se eu fizesse um exercício e não temos tempo para o fazer nesta noite, mas se eu pedisse a vocês para todos ficarem de pé, baixassem a cara, começassem a fazer uma cara feia, a ranger os dentes, eu tenho a certeza absoluta que as vossas emoções iriam adequar-se àquilo que vocês estavam a fazer nesse momento. Se é ao contrário de eu pedir isso, pusesse todos vocês a rir, vocês iam experimentar outras emoções. O riso é um bom remédio, certo? O riso, diz a palavra de Deus, o riso é um bom remédio. Então, as emoções dolorosas na nossa vida, elas são inevitáveis. Não se trata de se eu vou ter uma emoção negativa ou uma emoção dolorosa, não se trata de se, quando, mas quando é que eu vou ter? Aí a grande questão que eu coloco é o que é que acontece às emoções dolorosas que nós temos na nossa vida. O que é que acontece a essas emoções? Eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão aqui, se não todos, e atrevo-me a dizer mesmo todos nós que estamos aqui, já passamos por experiências traumáticas na nossa vida. E já tivemos emoções dolorosas. Eu lembro-me quando estive em Angola, cheguei lá, estava há 5 semanas, e depois de estar ali há 5 semanas, fui ao aeroporto, saí da minha casa, fui ao aeroporto, em Luanda, tinha na caminho do aeroporto 3 faixas de rodagem, mas eram feitas 7, porque lá ninguém respeita ninguém. Quando é uma rotunda, não faz mal. O primeiro a entrar é o que tem de salvar e os outros todos que fiquem à espera. E eu não sabia, primeira vez que eu faço aquele trânsito, para fazer 14 quilómetros eu demorava 3 horas e meia. E não sabia alguns truques que mais tarde eu vinha a aprender, então eu meti-me com o meu Jeep na faixa do lado esquerdo, tinha mais 6 deste lado, e de repente eu sinto baterem no meu vidro e tinha uma pistola apontada. E o fulano chamava-me nomes e reparei que estava um a tentar abrir a porta do carro e ele com a pistola apontada a dizer abre, porque minutos antes eu tinha comprado um cartão recargável, alguém falou para o outro, olha, viu a minha carteira, e eu só pensava, o que é que eu vou fazer, estou aqui, é a primeira vez, e de repente eu vejo ele virar a pistola e eu pensei, ele vai matar-me. Foi o pensamento, mas de repente ele não
puxa o gatilho e começa a dar coronhadas no vidro. Naquela altura, Willy, eu lembro-me de alguma coisa, e foi uma boa memória que eu contei à Ana ontem, enquanto eu viajava com o meu pai, e às vezes ele punha, nós íamos atrás de um caminhão, ele punha o dedo, o polegar no vidro da frente. Eu lembro-me com 6, 7 anos de idade perguntar: pai, porquê é que tu pões o dedo? Porque é que tu, não, naquela altura ninguém tratava o pai por tu. Porque é que o pai põe o dedo no vidro? E o meu pai dizia: porque se saltar uma pedra da estrada e bater no vidro, o vidro nunca parte. E de repente, com um fulano a dar coronhadas, eu lembrei-me daquilo que o meu pai disse. Meti o meu cotovelo esquerdo, onde ele estava a bater, esta mão assim e esta mão assim, a fazer força, e comecei a gritar, falando em línguas estranhas. Ele deu 31 coronhadas. Tenho, porque ainda está o Jeep lá, eu vendi uma jornalista, 3 furos de um lado ao outro do vidro, e o vidro não partiu. Eu conto esta história porquê? Porque a partir daquele dia, sempre que eu passava naquela estrada, eu ficava cheio de medo, eu olhava para tudo quanto era sítio, e eu fazia tudo quanto era possível para não passar lá, porque foi a experiência, eventualmente, uma das experiências mais traumáticas que eu tive na minha vida, e durante muito tempo aquilo me afetou. No lugar onde eu morava havia tiroteio com muita frequência, eu me atirava para o chão, e pela primeira vez na minha vida, eu experimentei o que era a ansiedade, o que era pânico. Um pastor que ensinava, que fazia 1001 coisa, mas aquela experiência foi de tal forma negativa, aquilo que eu estava a viver foi de tal forma negativo, que eu comecei a ter tremores, ficava suave, eu não conseguia dormir até às 4 ou 5 horas da manhã, e eu pensei: ou eu lido com estas emoções, ou estas emoções acabam comigo, porque algumas vezes eu fui parar à clínica dos cubanos, porque o meu coração disparava, e muitas coisas assim aconteciam. Então as emoções dolorosas, quando não são processadas na nossa vida, elas acabam por ficar conosco, elas acabam por ficar dentro de nós. E alguém diz que quando nós tentamos enterrar uma emoção dolorosa na nossa vida, nós enterramos as emoções vivas. Elas não morrem, nós enterramos e pensamos que elas morrem, mas elas são enterradas vivas, e mais cedo ou mais tarde aquilo vem ao de cima, e quer nós queiramos, quer não, elas vão se acumulando umas em cima das outras. Ontem falava com o apóstolo Willy, e nestes tempos depois da pandemia, com tanta gente a pedir apoio, tanta gente a pedir ajuda, eu comecei a buscar a Deus e a focar-me muito nesta área. E não somente quando nós queremos ajudar outros e abençoar outros, é bom que nós estejamos saudáveis também. Amém? Então eu comecei a lembrar uma série de coisas na minha infância. Eu disse: eu tenho de lidar com estas situações, coisas que a gente mete no fundo. E às vezes eu dizia à minha mulher: eu não me lembro quase nada da minha infância. Mas eu comecei a lembrar-me, quando eu comecei a ter tempo a sós com Deus, noites inteiras em oração, noites inteiras a chorar, noites inteiras a clamar para que o Espírito Santo me ajudasse de maneira que eu pudesse ajudar outros. Naqueles tempos eu comecei a lembrar-me de coisas quando eu era bebezinho. Devia ter 1 ano e meio de idade. Eu comecei a lembrar-me de eu ir à praia com o meu pai, de eu estar sentado no colo do meu pai brincar comigo com aqueles baldes para fazer castelos de areia, etc. E então nós pensamos às vezes que isso não está dentro de nós, mas elas estão no mais profundo do nosso ser, e nós ou lidamos com isso, ou essas coisas vão lidar conosco.
Ou então nós nunca verdadeiramente podemos experimentar de tudo aquilo que é a plenitude de Deus para cada um de nós. Então, se nós temos um copo emocional, é a dor mais forte. Escutem bem o que eu vou dizer, se faz favor. É aquilo que é mais forte, aquilo que causa mais dor na nossa vida, que é colocado no fundo do copo. Eu penso que tenho um slide que é igual o copo. Eu agradecia que o pudessem colocar. Então, as emoções mais dolorosas, elas vão para o fundo do nosso copo, tais como a mágoa, a ira, a dor, tantas coisas que acontecem. Então, tem aqui, se nós repararmos, a mágoa, ou dor, ou tristeza, ou desapontamentos na nossa vida, elas são colocadas bem no fundo do nosso copo. E deixem-me dizer, eu e vocês só temos a capacidade de aguentar um determinado número de emoções. Nós não somos capazes de suportar todas as emoções negativas que vêm até a nossa vida. Por isso é importante nós lidarmos com ela. Portanto, nós só suportamos uma certa quantidade de emoções. Então, a que fica no fundo do copo é normalmente a mágoa. Eu costumo dizer mágoa ou dor. Ela está colocada lá bem no fundo. E é talvez a emoção mais dolorosa que nós sentimos. E ela está normalmente associada à rejeição, está associada ao abandono, está associada à traição. E estas três coisas acontecem com muita frequência, até no seio da igreja, quando uma família se desfaz. Abandono, rejeição, aquele que trai não pensa nisso, mas quem é traído experimenta essas coisas na sua vida. Seja numa separação, seja numa situação de luto, por exemplo. Quer nós queiramos, quer não, nós temos essa dor dentro de cada um de nós. Quando eu passei pelo processo de luto, eu lembro-me que foi extremamente terrível. Casado 43 anos, vivendo feliz, uma série de coisas aconteciam e eu pensei, como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser? Aliás, 43, não, 35. E eu pensei, eu tenho de lidar com isto, eu tenho de fazer o luto. E disse, Deus, tu tens de me ajudar a pôr um ponto final nisto. Porque enquanto eu não pus o ponto final, a minha cabeça estava cheia de quês e porquês. Porquê? E porquê? O que é que eu fiz bem? O que é que eu fiz mal? O que é que não? Qual é a razão? E nós começamos a entrar num redupio de emoções para as quais nós não encontramos soluções. Então eu disse, Deus, dá-me um plano, dá-me uma forma de pôr um ponto final no luto, de pôr um ponto final na dor que eu sinto. E o Espírito de Deus deu-me um processo, uma forma. Eu fui a todos os lugares onde eu tinha sido feliz. E o último lugar foi numa casa de praia que tínhamos e que temos ainda. E eu fui lá e estive cerca de uma hora e meia a chorar compulsivamente. E de repente uma paz tomou conta do meu coração, e quando eu saio, eu disse, esta dor não está mais presente. Esta dor não está mais no fundo do meu copo emocional. Então, se tu estás aqui vivendo dor, é importante que tu lides com essa dor. É importante que tu tenhas coragem de admitir, porque enquanto não lidares com ela, as outras emoções vão se acumulando em cima de ti. Qual é a segunda emoção? A raiva ou a ira. Esta é aquela que fica no copo.
raiva ou ira, são sentimentos que a dor normalmente provoca e está associada a muita intolerância, a muita impaciência da nossa parte, muita irritabilidade. Andamos irritados por tudo e por nada. E nós às vezes pensamos, isto é o trabalho. E hoje a grande desculpa é o stress. A grande desculpa é o stress. Mas às vezes não. O stress é uma emoção negativa também presente nas nossas vidas, mas nem tudo às vezes é stress. É importante nós lidarmos com a impaciência, lidarmos com a intolerância, com as nossas mudanças de humor. Vocês já repararam que às vezes acontece, nós estamos a viver um tempo empolgados, rimos, mas logo a seguir, minutos depois, parece que estamos tristes. Mudanças frequentes de humor, e a maior parte destas vezes, destas situações acontecem porque nós temos dor dentro de nós e associada à dor está a raiva, está a revolta, está a ira. Nós ficamos zangados com aquilo que se está a passar connosco e às vezes nós podemos tomar uma posição passiva, mas outras vezes também nos podemos tornar agressivos. Então nós podemos ficar passivos, mas também podemos ficar agressivos. E quando ficamos agressivos, nós às vezes ficamos sarcásticos, nós às vezes ficamos silenciosamente, ou no silêncio, usamos a técnica do silêncio, nós não dizemos nada. E esta é uma técnica muito usada nos casamentos. É o tratamento do silêncio, certo? É muito usada. A gente sou capaz de trincar toda ou todo, mordia-te, desfazia-te, a tua mãe nunca devia ter nascido. E nós ficamos zangados, furiosos, mas preferimos. O que é que foi? O que é que tens? Não é nada. E nós homens temos esse hábito, não é nada. E as mulheres às vezes são como a broca daquela máquina do dentista. E perguntam, mas nós ficamos, ou procrastinamos coisas, nós ficamos debaixo de uma ira, mas é uma ira que nós tentamos controlar, mas ela muitas vezes sai fora do controle através destas posições que nós tomamos, destas formas de agir que nós vamos tendo, que são simplesmente formas de camuflar alguma coisa que está dentro de nós. E quando nós estamos irados, precisamos admitir que estamos irados. Amém? Então, terceira coisa, o medo ou a ansiedade. O medo e a ansiedade é uma das outras emoções. Então já falámos da dor, já falámos da raiva ou ira e agora falamos do medo, da ansiedade, da insegurança. Quando nós não processamos devidamente a mágoa na nossa vida, a mágoa pode produzir medo. Quando nós não processamos a dor muitas vezes produz medo. O que é que eu tinha? Fui apontado uma arma, foi uma experiência traumática, mas por que é que durante 1 ano e meio eu tinha medo e medo e medo? Eu já sei que eu não posso usar algumas expressões bem portuguesas, não é assim que nós usamos, mas eu ficava temeroso. Nós dizemos que não entrar, vou acabar por dizer, quando nós ficamos muito medrosos, nós dizemos ficamos assim com o nosso rabo tão apertado que nem consegue entrar um palito lá dentro, porque nós estamos cheios de medo. Essa é a expressão portuguesa, vocês precisam aprendê-la. Amém? E às vezes nós ficamos assim, nós ficamos tão apertadinhos, cheios de medo, nós tremelicamos por tudo quanto é sítio, tudo quanto é no nosso corpo. E o medo está normalmente associado à dor que nós sentimos dentro de nós, que não fomos capazes de processar. Muitas vezes nós estamos irados, porque fomos magoados. E agora escutem muito bem, se faz favor, o que eu vou dizer.
O medo normalmente está associado ao futuro, enquanto a ira está associada ao passado. Nós ficamos irados por alguma coisa que aconteceu e quando nós ficamos com medo, nós receamos o que é que o futuro pode trazer. E acontece na nossa vida. Há 2 anos e meio, vai fazer em junho 3 anos, eu fui operado a um cancro nos intestinos. Uma das perguntas que o médico me fez foi: qual foi a experiência traumática que o senhor teve? Se você sempre foi saudável, nunca teve nada, será que houve algum trauma emocional na sua vida nos últimos tempos que provocou? E eu disse: foi a morte da minha mulher. Na altura, e eu disse: foi isto. E ele disse: está explicada a razão. E pela primeira vez eu ouvi no Instituto de Oncologia, tive enfermeiros, a chefe das enfermeiras, médicos, a explicar a ligação entre as nossas emoções e a nossa saúde física. Eventualmente nós temos aqui médicos que poderão dar uma explicação muito maior, mas aquela situação provocou tudo isso dentro do meu ser. E o meu medo, sempre que eu era chamado, e ainda estou debaixo da observação, nos primeiros 2 anos, de 3 em 3 meses eu fui fazer exames, tacas, colonoscopias, etc. E agora estou a ir 2 vezes por ano e depois irei 1 vez por ano. Mas a grande verdade é que eu tenho de controlar a emoção do medo, porque sempre que eu sou chamado para ir ao hospital, porque eu fico sempre a pensar, as análises não indicam nada, mas quer eu queira, quer não, a minha mente é assaltada com pensamentos que provocam emoções, certo? Então, medo. Raiva está orientada para o passado, o medo está orientado para o futuro. E quando nós estamos com medo, nós temos muitas vezes determinadas reações. Ou fugimos, damos a retirada, ou nos tornamos pessoas demasiado perfeccionistas, ou controlamos, ou às vezes até nos envolvemos e ficamos viciados num determinado número de coisas. Há muita gente que é alcoólica e por detrás do alcoolismo nós tentamos olhar para as folhas, mas esquecemos que abaixo, o que faz aquela folha ficar verde ou seca, é a raiz que ela tem. Eu criei agora uma academia, que eu chamei Academia Iceberg. O iceberg tem 10% acima do nível das águas e 90% abaixo do nível das águas. E nós às vezes olhamos simplesmente para aquilo que está à superfície, quando na realidade o maior problema é aquilo que está escondido. Muitos dos alcoólicos têm problemas e causas de raiz que precisam ser tratadas. Enquanto não forem tratadas, eles continuarão a ser alcoólicos. Outra emoção, e só faltam 20 e eu acho que já só tenho 10 minutos. Estou quase a lançar, estou a brincar. Culpa ou falsa culpa? Culpa ou falsa culpa? E a culpa entra no nosso copo emocional quando nós magoamos ou violentamos alguma outra pessoa. Se eu fizer mal contra alguém, eu vou sentir-me culpado, certo? Vocês sentem a mesma coisa. Então a culpa entra no nosso copo emocional quando nós magoamos outra pessoa. E a culpa pode estar relacionada com o facto de nós muitas vezes começarmos a retaliar aquelas pessoas que nos magoaram. Nós dizemos: fizeste assim, então vais pagar. Cada um, tu vais pagar. Cá se fazem, cá se pagam. Tem essa expressão no Brasil? Fizeste-me assim? Aqui se faz, aqui se paga. Tu vais ver quem é que eu sou.
Tu pensas que estás a brincar comigo, mas olha que tu não me conheces. E nós usamos estas frases, achamos as coisas mais normais da vida, mas normalmente está associada à culpa, porque alguém fez algo contra nós, ou nós fizemos algo contra alguém. E na nossa vida, nem sempre a culpa, não só a culpa está presente, mas muitas vezes a falsa culpa. E a falsa culpa acontece quando eu e vocês assumimos responsabilidade por coisas que nós não fazemos. Eu não sou capaz de chegar junto deste irmão e dizer-lhe: perdoa-me, se eu fiz alguma coisa de mal, eu quero que o irmão me perdoe. O que é isso? Se eu fiz alguma coisa de mal, perdoa-me. Ou fiz ou não fiz. Se eu vou pedir perdão, é porque eu fiz. Eu digo, então, eu quero pedir perdão porque eu menti para si. Eu fui mentiroso, eu não falei a verdade e eu quero que você me perdoe. A mesma coisa quando é marido e mulher. Mesma coisa quando é... se eu fiz, não importa. Eu não vou nunca sentir-me culpado, nem nunca vou pedir perdão por uma coisa que eu não fiz. Se eu tiver a minha consciência tranquila, se eu souber que eu não fiz aquilo que às vezes até as outras pessoas dizem. Porque às vezes as outras pessoas dizem, ele disse isso, ele falou assim. E às vezes... Até a minha mulher, ela me pergunta, mas tu não te preocupas com isso? Eu digo, não. Outra vez usamos uma expressão que eu não vou, essa é mais pesada. Mas eu digo, e andando. Percebem? E andando. Porque se eu não fiz, o que é que me importa se a irmã vai dizer que eu fiz uma coisa que eu não fiz? Eu não tenho tão pouco de me sentir culpado por aquilo que eu não fiz. Mas às vezes a falsa culpa está presente na nossa vida, porque nós ouvimos muitas vezes, e às vezes quando nós ouvimos muitas vezes, ou alguém fala uma mentira muitas vezes, há uma série de palermas que começam a acreditar que aquilo é verdade. Começam a acreditar que é verdade. Mas se tu sabes que não é verdade, não aceites culpa na tua vida. Não aceites, porque se tu aceitares, é uma falsa culpa. Tu não és responsável por aquilo que tu não fizeste. Outra coisa que enche o nosso copo emocional, para além da culpa e da falsa culpa, é a condenação. Eu gosto de pregar cá em baixo. É a condenação e a vergonha. E às vezes... eu digo que a condenação é provavelmente uma das emoções mais difíceis com as quais nós podemos lidar. Quando nós nos sentimos condenados. Quando nós aceitamos a condenação na nossa vida, é uma emoção muito difícil de nós gerirmos. Nós arrebentamos com uma série de crenças que são fundamentais na nossa vida. A crença da nossa identidade. Porque se eu me sinto condenado, eu não sei quem eu sou. E se eu sou um filho de Deus, eu não estou mais debaixo da condenação. Eu posso pecar, eu posso errar, eu peço perdão, eu sou limpo, mas eu continuo a ser filho. Então eu não estou mais debaixo da condenação. A crença da minha identidade é deitada por baixo. E se eu não sei quem sou, eu não sei que eu sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de saber que eu mereço. E nós lidamos com estas situações constantemente na nossa vida. E porque nós lidamos, e eu sei que os irmãos não são assim. Eu sei que vocês não são assim. Mas muitas vezes, quando nós perdemos o controle destas crenças,
nós começamos a falar montes de disparates, começamos a acreditar numa série de coisas estúpidas e nós começamos a ver a nossa vida empancar aqui, empancar acolá, não anda, não coisa, e nós ficamos ali presos porque nós estamos condenados. E às vezes, quando somos julgados por coisas que a gente não faz, quando alguém nos condena, quando alguém diz que a gente fez isto ou fez aquilo e nós não fizemos, às vezes nós até ficamos com vergonha. Mas ficar com vergonha por quê? Por que é que eu tenho de ficar com vergonha se eu não fiz? É só porque eu estou a aceitar condenação? Só porque eu aceito condenação? Então, a condenação e a vergonha é uma outra emoção em cima de nós. Passem, se faz favor, ao outro slide. O último é o stress. Eu sei que vocês escrevem estresse, né? Lá escrevemos à moda inglesa, stress. O stress, quando é controlado, não faz mal, né? Quando nós, deixem pôr assim, um pouco de stress na nossa vida faz bem, porque às vezes faz-nos acelerar. E há gente que é lenta demais, né? Vou fazer, eu vou, mas a gente não faz nada, porque está debaixo. Então o stress às vezes ajuda, quando ele é controlado e é numa quantidade certa, ajuda a pôr-nos em movimento. Mas quando o stress está em excesso, faltou ali um O, pode causar graves problemas, principalmente problemas de saúde. E muitas das pessoas hoje que padecem de ansiedade, padecem de depressão, são pessoas que já estão com o stress cá em cima, mas abaixo do stress, e podem dizer, o stress é que faz isto, o stress não, abaixo do stress tem a condenação, tem a culpa, tem a dor, tem, já viram, as outras coisas todas estão por baixo. O que é que a gente tem de lidar? Primeiro ir à raiz e depois ir puxando uma por uma. E isto não se faz assim de um dia para o outro, é um processo que quando nós iniciamos, nós pagamos o preço para fazer dessa forma. Era bom que a gente estalasse os dedos, e ficássemos logo bem. É bom, pastor, apóstolo Willy, ore por mim se faz favor. E há muito crente na igreja assim, apóstolo, pastor, ore por mim. O Senhor pode fazer, e o pastor ora por nós, abana a nossa, vou estragar o penteado, abana a nossa cabeça, abana, nós ficamos carecas, nós falamos línguas, salabi, salabai, e a gente fala, e a gente pensa que é por causa dos outros orarem por nós, que a gente fica com o problema resolvido. Mas deixem-me dizer, aquilo que eu e tu temos de fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus não vai fazer por nós. Deus não vai. Podes ficar careca, podem orar 50 vezes, falar milhares de vezes em línguas. Mas tu tens de ir lá, se dor, tens de ir à dor. E dói. Dói, faz chorar, faz passar noites em claro, faz clamar a Deus. E está quase isto a explodir. Mas eu tenho autorização de ir mais 5, 10 minutos. O apóstolo Willy deu-me essa autorização. Eu estou quase a acabar. Então, aqui temos, ponha o copo, se faz favor. Aqui temos o copo emocional. Temos a dor, tristeza, desapontamento, temos a raiva, o ira, ressentimento, medo, ansiedade, insegurança, culpa, face a culpa, condenação, vergonha e stress. Quando o nosso copo está todo cheio, o que é que faz? Ele começa a transbordar. Se eu pegar num copo, tenho aqui este copo cheio de água. Se eu continuar
a pôr água dentro dele, não tarda muito, ele transborda. E agora, entenda uma coisa, tem aqui uma série de versículos, nós não temos tempo para ler, mas os irmãos podem fotografar, ler na vossa casa, que é o antídoto para tudo isto. O que é que a Bíblia diz em relação a estas coisas? Mas quando nós começamos a transbordar emocionalmente, há determinados efeitos, por exemplo, físicos. E os efeitos físicos, eles muitas vezes levam-nos a nós perdermos o sono, muitas vezes leva a nós perdermos o apetite. Algum tempo atrás, uma irmã que tinha enxaquecas, e eram enxaquecas constantes, comprimidos, acupuntura, panos com água fria na cabeça, todo o tipo médicos, da medicina convencional, medicina tradicional, naturista, todas as coisas. Até que um dia eu disse, isto não pode. Eu orei dezenas e dezenas de vezes, isto não pode continuar assim. Alguma coisa tem de estar na origem destas enxaquecas. E eu comecei a fazer aquilo que as mulheres fazem, ser broca do dentista. A sua não faz, né? Não. Nós, homens, quase todos temos garantido o céu. Estou a brincar. Mas nós temos aquela enxaqueca. E eu apertei. Até que um dia ela dá um grito. E disse, eu não aguento mais. Eu disse, não aguenta mais o quê? O que é que não aguenta mais? Conte-me lá o que é que você nunca me contou. E ela disse, quando eu era adolescente, a minha mãe disse-me que se eu pusesse as minhas mãos dentro de um balde cheio de trampa, a trampa tinha mais valor do que as minhas mãos. Trampa é cocô. Como é que se diz aqui? Cocô. Oh. Shit. Então, as mãos dentro de um balde cheio de trampa. A trampa vale mais do que as tuas mãos. Trouxe uma crença para aquela pessoa de que ela não era capaz. Foi das pessoas mais cultas que eu conheci, uma pessoa talentosa, mas nunca foi capaz de olhar para ela de uma forma positiva. E aquela dor dentro dela provocava enxaquecas. Quando aquela dor saiu, as enxaquecas foram-se embora. Então, perturbação do sono, a dor no estômago, a fadiga crónica, desordens alimentares. Quando nós às vezes estamos a arrebentar, eu não sei o que é que se passa com vocês, mas se eu não cuidar do meu copo emocional e deixar ficar cheio de emoções negativas, às vezes eu fico com diarreia. Outras vezes, aconteceu muito no passado, a minha cabeça ficava cheia de borbulhagem e ficava cheia de crostas brancas. No dia que eu fui pedir ajuda, e eu já falei ao apóstolo Willy, no dia em que eu fui pedir ajuda a um psiquiatra, meu amigo, eu disse, João, ele chama-se João, tu tens de me ensinar algumas coisas. E ele ensinou-me a relaxar. E eu, quando estive a relaxar, aconteceram muitas coisas que vieram ao de cima e que eu comecei a perceber muitas coisas. E eu não vou contar tudo para não passar no tempo, mas eu lembro-me que eu estava ali e uma das vezes ele estava a falar acerca da necessidade que eu tinha de relaxar e ensinou-me como é que eu podia estar no meio de uma grande confusão. E às vezes, na altura eu estava
com muitos pastores, e às vezes reuniões de pastores, lá em Portugal é assim, aqui não, mas lá às vezes eles discutem, eles dizem coisas desagradáveis, mandam piadas uns para os outros, atiram umas pedras ao telhado do vizinho. E ali estava eu sentado, e às vezes eu começava a borbulhar. Eu ficava a borbulhar e aquilo, eu começava a sentir na comichão e um nó no estômago. E ele me ensinou-me como é que eu posso estar no meio de uma grande confusão, e vou usar uma palavra moderna, e estar todo zen. E aqueles que me conheciam diziam: o que é que se passa contigo? O que é que tu fizeste? Andas a tomar algum comprimido? Não, eu aprendi a controlar as minhas emoções e aprendi a meditar as coisas certas no meio da confusão. Então, às vezes os sintomas físicos, mais, para ser rápido, o que vem a seguir, os sintomas emocionais, creio eu. Podem passar o slide, se faz favor. Resultados de um copo cheio. Nós sofremos emocionalmente, nós temos incapacidade às vezes de sentir emoções positivas. Às vezes o copo cheio afeta os nossos relacionamentos. Eu conheço algumas pessoas em Portugal, conheci alguns crentes, eu fui para Angola, quando eu regressei, encontrei uma irmã da nossa igreja, eu fiquei sentado ao lado dela, ela dizia: pastor, não sabe? Eu disse: o quê? Divorciei-me do meu marido. Casada, muitos anos, divorciei-me. Eu disse: mas o que é que se passou? E ela disse: nós, ao fim e ao cabo, só oficializamos o nosso divórcio, porque há mais de 12 anos que cada um de nós dormia no seu quarto e não tínhamos qualquer tipo de relação. Quando nós estamos magoados, quando nós não somos capazes de perdoar, nem nos perdoarmos a nós mesmos, porque perdoar os outros às vezes é mais fácil do que nós nos perdoarmos a nós mesmos. Quando nós não somos capazes de receber, nós vemos os nossos relacionamentos afetados, e pode ficar afetado com a nossa esposa. Lá vem o silêncio, lá vem o não falar, lá vai o dormir, dar rabo um para o outro. Né? Um dorme para este lado, o outro dorme para este lado. Uma coisa que eu combinei com a minha mulher é que nós nunca nos deitaríamos, nem passaríamos de um dia para o outro, se a gente dormir a fazer a conchinha. Porque se a gente deixa passar de um dia para o outro, o nosso relacionamento fica afetado. Então, mais vale lidar imediatamente com aquilo que nós estamos a sentir. É ira, lidemos com a ira. Falemos: eu estou irado, estou zangado, eu comia-te viva, eu trincava-te, arrancava-te a língua. Então, o copo emocional, e às vezes as pessoas dizem: mas pastor, melhor é a gente ir embora da igreja, a gente não está aqui a fazer já nada, porque pastor, o meu tempo aqui acabou. É uma conversa de crente, o meu tempo aqui acabou. E às vezes acabou mesmo, porque Deus retira-os. E quando Deus retira, a gente não deve ir buscá-los. Amém? Eu só fiz esta oração 4 vezes na minha vida. 4, Willy, 4 vezes. Disse: Deus muda-o, mas se Ele não quiser mudar, remove-o. E todos foram removidos. E eu não fiquei com sentimento nenhum de culpa, porque um pouco de fermento leveda a massa. Então mais vale a gente proteger o rebanho do que termos lobos no meio do rebanho, certo? Então,
Mas eu vou para outra igreja. Eu vou para outro lugar. Ali o pastor recebe-me bem. Até o teu copo começar a transbordar outra vez. E aqui há um tempo um irmão saiu da nossa igreja. A nossa igreja era a 7ª onde ele tinha estado. E ele disse: o meu tempo acabou, o Senhor está-me a mandar a outro lugar. E eu disse: desejo muito que tu e a tua esposa vão para uma igreja onde finalmente vocês encontram que aquele é o vosso lugar no corpo. Este é o meu desejo. Porque o copo emocional, se a gente não lida com essas coisas, vai para onde nós formos. Para onde nós formos, o copo vai atrás de nós. Podem pôr o outro slide, se faz favor, e eu vou terminar. Há resultados positivos se nós vazamos o nosso copo emocional. Nós começamos a ter sintomas dolorosos a diminuir, nós começamos a ser capazes de sentir emoções positivas. Se a gente tira a raiva, a gente começa a ser capaz de rir. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, podia ir um pouco mais, mas o tempo chegou, vou passar o apóstolo Willy. Mas vou pedir aos irmãos para fazerem uma coisa aqui, se faz favor. Não gosto, podia fazer alguns exercícios com vocês, mas vou só pedir para vocês experimentarem isso. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado, vira para a pessoa que está ao teu lado. E se for a tua mulher, se calhar até tu podes ir ter com uma irmã, e tu vais ter com um irmão. Se a gente baralhar aqui as cartas, até se calhar é melhor. Se quiserem fazer, façam isso, saem lá do lugar, é mãe, é irmã, é mulher, vai lá e procura outra pessoa. Olha bem nos olhos dessa pessoa, pega na mão dela e olha nos olhos dela. Ok? Vou pedir-vos uma coisa, não riam, não falem nada, peguem só nas mãos daquela pessoa, pode chegar aqui que eu vou exemplificar, peguem só, está aqui um irmão sem ninguém, irmão Sérgio queria já escapar, mas não vai escapar, mas eu vou só ajudar. Pega na mão dessa pessoa e fixa nos olhos dele. Diz: Espírito Santo, ajuda-me a ministrar a vida deste irmão, ajuda-me a ministrar a vida desta irmã. Então fica a olhar nos olhos um do outro e permite-se sentir o que é que aquele irmão está a sentir. Passado este tempo, eu vou pedir que tu abraces a pessoa que está perto. Não, isso não dá para estar 3, é só 2. Abraça essa pessoa, coração com coração. E fica pelo menos 40 segundos a abraçar, sem falar nada. Agora tu podes deslargar, não vai embora, pode ficar. Larga essa pessoa e honestamente, eu não preciso de nada, honestamente, quem sabe que depois de ter feito isso,
alguma coisa mudou, se fez aproximar mais, fez mudar. Este meu irmão, e ele vai dizer se é verdade ou se é mentira. Alguma tristeza estava presente, certo? Então, quando eu estava a olhar bem nos olhos dele, eu consegui ver tristeza cá dentro. E todos nós temos a capacidade, porque temos o Espírito Santo de Deus, para perceber estas coisas uns nos outros. Por isso, o corpo é belo, nós ministramos uns aos outros. Certo? Temos dons do Espírito Santo, dons de discernir, palavras de conhecimento, temos isso. Mas, porque nós somos irmãos, se eu for capaz de olhar bem, eu vi este irmão carregado de tristeza. É uma tristeza grande que está dentro de si, certo? Eu não preciso de favor. Certo. É verdade? Verdade. Então, quando eu o abracei, aquilo que eu estava a dizer intimamente é: transfere alegria. Eu não estou triste, transfere alegria, passa alegria para ele, abençoa a vida dele, remove isto que está dentro dele agora. Então eu posso orar e ministrar à vida deste irmão, no sentido de que aquelas emoções, aquela tristeza que eventualmente tem alguma origem, eu não vou perguntar, mas que tem alguma origem, possa ser removida da nossa vida. E se nós aprendermos a fazer isto uns com os outros, cada vez com mais frequência, apóstolo Willy falou muitas vezes da honra. É uma igreja que sabe, honrar. É tão bom isso, mas mais que honra, ainda quando nós vamos ministrar uns aos outros, quando nós somos capazes e não ficamos ali assim a olhar não, é ficar sério, olhar olho no olho, sem a gente o mexer. Isso vai passar. Vai passar. Então a gente é capaz, se a gente conecta. Porque nós somos seres emocionais, não tem nada de esquisito aqui, não tem nada de transcendental, não há aqui nada. É simplesmente a gente se conectar, olho no olho. E a gente dizer: eu quero ver este irmão liberto das emoções que eu estou a aprender. E ele vai dizer a mesma coisa para mim. Então, quando eu ministro a ele através do abraço, e ele ministra a mim através do abraço, ele vai pedir ao Pai: faz isto, aquilo que eu vi. Faz isso na vida dele, aquilo que eu vi, Pai, faz isso na vida dele. E a nossa vida vai mudando. E experimenta fazer isso em casa com a tua mulher. Mais vezes, quando vocês estão com o parafuso e a broca está, para, lida, mexe. Apóstolo, obrigado pela oportunidade. Próximo domingo nós vamos estar juntos. Obrigado.